A Inconfidência Mineira representou potencialmente uma das maiores ameaças da subversão da ordem colonial. O fato de ter ocorrido nas áreas das minas, área na qual a permanente vigilância e repressão sobre a população eram as tarefas maiores das autoridades públicas, indica um grau de consciência da capacidade de libertação da dominação metropolitana. Bom, aqui a gente está falando de como a Inconfidência Mineira ela se articulava, né, em torno. Ela se articulou, de certa forma, no momento em que tinha que vir à tona a cobrança da derrama, que era um dos impostos. um dos impostos mais pesados na cobrança que tinha em relação ao ouro. Então, por isso que ele fala que ela representou uma subversão da ordem colonial, porque eles estavam questionando uma ordem que era o imposto, que estava junto com o processo colonial. O que ocorreu na área das minas, muito por conta do questionamento da importância daquele imposto, do porquê daquele imposto. A repressão ela foi muito grande e por ser uma área pública, uma área de maior urbanização, essa repressão ela ficava mais à vista, né? E você vê, como ele fala, indica um alto grau de consciência da capacidade de libertação da dominação metropolitana, quando as pessoas passam até esse ideal de libertação. De acordo com o texto acima, assinale a alternativa correta. A opulência da produção mineradora alcançou seu apogeu na segunda metade do século XVIII, aumentando a ganância da metrópole portuguesa. Acreditava que os mineiros estivessem sonegando impostos e passou a usar de violência na cobrança dos mesmos. Não, a questão não é achando que eles estavam sonegando. A questão é que para a coroa portuguesa, a gente tem que lembrar que é um período que o absolutismo estava entrando em decadência. Por quê? Porque o Estado gastava muito dinheiro. Então você tinha um Estado que gastava muito dinheiro e que você precisava tirar esse dinheiro de algum lugar. E daí, quanto mais produção tinha, mais imposto era cobrado. B. O descontentamento dos colonos aumentava de acordo com o preço das mercadorias importadas, já que eram proibidas as manufaturas na colônia. Além disso, os jornais que circulavam na região alertavam a população sobre a corrupção dos altos cargos administrativos coloniais. A questão aqui, poderia até ter um descontentamento com o preço de mercadoria importada e tal. Você tinha um mercado interno muito grande no Brasil, tá? Você não tinha produção manufatura, mas lembre-se que a manufatura ela só começa em 1760 para frente, tá? Mas, assim, produtos de consumo no mercado interno isso existia. Qual que é o problema? Dizer que o descontentamento aumentava por conta disso. O descontentamento na Inconfidência, ele se deu por conta dos impostos. Basicamente por conta dos impostos. Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo? Ah, tá, é uma musiquinha, gente. Tá tocando aqui, eu achei que fosse celular. C. Sofrendo violenta opressão, a classe dominante mineira conscientizou-se das contradições entre seus interesses da metrópole. Influenciada pelo pensamento iluminista e na iminência da cobrança da derrama em Vila Rica, em 1789 preparou uma insurreição. Sim, essa está correta. Esse grupo de moradores, basicamente a elite, ele começou a se movimentar, contestar, né, os impostos. Só que o movimento ele não saiu do papel, porque ele foi delatado e logo a coroa portuguesa pegou os cabeças principais. Só que por que a insurreição virou o que virou dentro do histórico brasileiro, né? Porque na história brasileira a gente sabe de alguns períodos que são períodos importantes. A gente fala muito da Inconfidência Mineira, que foi um momento muito elitizado, né? Foi um movimento muito elitizado. Fala-se pouco da Conjuração Baiana, que visava o fim da escravidão, por exemplo. Fala-se pouco das próprias revoltas nativistas. Mas fala-se muito da Inconfidência Mineira, porque ela foi escolhida na época da República, na construção dos símbolos do Brasil, na hora de você diminuir assim, o impacto da colônia, né? Na época da República, e diminuir o impacto até do Império, né? Que era antes da República. Foram escolhidos esses símbolos e a Inconfidência Mineira foi um desses símbolos importantes que foi escolhido. E o próprio Tiradentes se tornou um mártir da pátria. Sendo que, bom, quando a gente vai ver a Inconfidência Mineira, os republicanos eles pintaram a Inconfidência Mineira de uma forma muito mais colorida, né? D.
Contando com a adesão e apoio efetivo de diversas parcelas da população mineira, os insurgentes reivindicavam um governo republicano inspirado nas ideias presentes na Constituição dos Estados Unidos, mas foram traídos por uns participantes em troca de perdão de dívidas pessoais. Eles não pensavam em governo republicano, não tinha uma discussão de que tipo de governo ia ser, tá? Porque a primeira ideia era que acabasse com os impostos, não tinha uma discussão efetiva de que tipo de governo que eles manteriam. E, mesmo sem ter ocorrido de fato a Inconfidência Mineira, o apoio recebido da população revoltada e influenciada pelos ideais iluministas demonstrou a maturidade do processo de independência do país. Então, o engajamento vai estar presente durante todas as lutas em prol da nossa emancipação. Não. Esses ideais iluministas, ele teve peso, claro, mas o apoio recebido da população não teve um apoio popular tão grande em comparação com a Conjuração Baiana, por exemplo. E esse engajamento popular ele não acontece no período da independência brasileira. Então, a alternativa correta é a C.